Bom, são 3 horas. Vamos aqui para iniciar a nossa reunião do 1º de Abril, quando nós éramos miúdos, que era o dia das mentiras. Nós fazíamos sempre uma festa grande, porque estas coisas do dia das mentiras era um dia divertidíssimo. Agora isto tem mais ou menos morrido. Dia das mentiras é todos os dias. Bom, então tínhamos aqui a ata. Alguma questão? Ponto 2, que é a informação do ponto da situação para a formação de conhecimento à Câmara relativamente à situação do Covid. Eu gostava de fazer aqui uma pequena só para saudar a GNR pela ação que tem desenvolvido nos últimos 15 dias no acesso às nossas praias, porque foi uma ação muito mais permanente, com mais frequência, e revelou-se crucial para atingir os números que hoje apresentamos. É importante que o município se mantenha dentro das médias, como agora está a acontecer, e infelizmente nos últimos meses isso não acontecia, além de estarmos acima das médias, estávamos na linha da frente dos casos ocorridos. E consideramos importante identificar as medidas de sensibilização e de prevenção e comunicar bem, com eficácia e com objetivos muito concretos. Porque, de facto, a nossa situação geográfica é propícia à mobilidade, à entrada de vigilantes, e sem a GNR fazer este bom trabalho que fez e que tive a oportunidade de verificar, poderia ter sido o caso. E se é verdade que no último fim de semana já foi mais moderado, o primeiro foi tenebroso, em número de veículos parados durante o fim de semana nas ações da GNR. Os números hoje apresentados já dão alguma satisfação, mas pensamos que é importante ter pressão para que exista esta fiscalização e uma comunicação e sensibilização permanente. É tudo sobre isso. Mas com certeza todos saudamos, mas isso nunca deixou de ser feito, umas vezes mais, outras vezes menos, mas o senhor é daqueles que acha que por causa da ação da GNR os números é que desceram no município? Acha que é isso? Eu acho que tem muita influência. Pouco menos não é verdade. Com certeza que isto há de haver, há outros seguramente, não tenho dúvidas, outras razões para que isso aconteça. E portanto, agora, mas que o senhor teve a informação que as coisas correram bem nestes 2 últimos fins de semana, teve conhecimento de Vi e tive conhecimento de pessoas que viram também. O senhor então deslocou-se lá? Não fui lá, por acaso não fui lá esticar cá. Mas não foi? Então o senhor está a ver como o senhor está a ser, não está a falar a verdade? Estou a falar a verdade. O senhor no outro domingo andou a passear na barra que estes olhinhos viram do lado. O senhor não devia lá estar, porque o senhor vive do outro lado. Olha, o Sr. Presidente... É só para o dizer relativamente àquilo que está a dizer. Eu tenho que aprofundar o conhecimento da legislação, Sr. Presidente. Eu sou o livro de trânsito dos autarcas no exercício da Sou eu só estou a responder mediante Fica-lhe mal não conhecer a legislação. Fica-lhe mal não conhecer a legislação. Tinha a obrigação de a conhecer. Tinha a obrigação de a conhecer. Tinha a obrigação de a conhecer. Se o senhor me viu que não foi numa hora onde estava a GNR. Se me viu que não foi numa hora onde estava a GNR. E fui verificar uma situação... Eu só estou a dizer relativamente àquilo que o senhor disse. Mas eu não estou a nada, eu só estou a dizer isso. Na altura... Não tem nada a ver com isso. Só estou a dizer relativamente àquilo que o senhor disse. E já agora que não era para referir esta situação, mas é assim. Quando há 15 dias aqui falámos neste problema, não havia problema nenhum. E o Sr. Presidente teve muita dificuldade em visualizar que aquela ação da GNR seria importante. Teve dificuldade. Teve dificuldade? Teve. Dificuldade porquê? Teve muita dificuldade em achar que era importante a GNR estar. O facto é que no fim de semana esteve e, além de ser uma imensidão de carros lá parados, e além e tenho de dizer mais, há carros que foram parados 2 vezes. Portanto, sinal de que foi muito importante porque as pessoas não estão sensíveis àquilo que está a acontecer. Oh, senhor, eu não estou a dizer isso. Aquilo que eu estou a dizer, relativamente àquilo foi em função daquilo que o senhor disse.
Eu não proíbo nem de perto nem longe, claro, isso é o que mais faltava. Não sei porque é que está a rir, não é? Não sei porque é que está a rir, eu nem proíbo nem de perto nem longe, eu só É para não chorar. Olha, Para não chorar. choro e grito, faz uma diferença bestial. E agora, é só por isso, mas nada, não tem nada a ver com isso. Sabe que eu não podia ter visto. Agora, a questão que eu estou a dizer é da GNR, que sempre esteve, umas vezes mais, outras vezes menos, sempre esteve. Mas essa não é a razão dos números. Os números é geral, é nacional. Hoje os números de ontem apareceram com 5 casos ativos no município. Portanto, mas é geral. Não é por causa da GNR ter estado na barra, porque agora os números desceram. Tudo somado é importante, com certeza. Agora, mas não é essa a razão principal, até parece que é a razão fundamental. E até parece que a GNR, que agora depende da Câmara para atuar. Mas faltava. A GNR. Eu quero lhe fazer só um reparo, e peço desculpa de voltar a insistir, que é para reequacionar a primeira questão. E a primeira questão que eu aqui levantei, e não foi nenhuma questão em termos acusatórios, foi que tinha estado em reuniões digitalmente há 3 fins de semana e que as pessoas me relataram que parecia um fim de semana de verão. Eu não vi o que as pessoas me disseram. E eu referi-me ao Sr. Presidente como uma informação para a sua tomada de decisão. E o senhor rejeitou essa informação que não Para era a minha verdade. tomada? Sim, para Mas eu não para mando na poder- GNR. Eu mando na GNR. Já expliquei isso. Nós estamos num diálogo que de facto tem deve ter um português diferente. Ou seja, Termina mas, de ou seja, pronto, mas o senhor acha que eu mando na GNR? Não, mas manda na comunicação, manda na sensibilização, manda na ação que é possível fazer. E isso tem sido feito, tem sido feito de forma normal e, portanto, até parece que os problemas que existiram ou continuaram a existir, ou quando este país tinha números mais altos do mundo, por 1 milhão de habitantes, parece que era só o município de Ilha. O problema era nacional. Digamos, o município de Ilha estava na linha do nacional, como está agora na linha do nacional. E digamos, não é por causa disso que o município de Ilha era diferente dos outros municípios todos. Isto é um problema transversal, não é um problema de agora nas fronteiras do município ABCD. Se tem essa ilusão, na minha perspectiva, obviamente, está errado, acho eu. Mas pronto. Ponto 3. A prestação de contas da Assembleia Geral da IADRA para conhecimento. Ponto 4. Os compromissos plurianuais assumidos no segundo semestre, na listagem, para conhecimento e posterior envio também à Assembleia Municipal para conhecimento. Ponto 5. Proposta de prorrogação do prazo da obra do PARU, qualificação da rua João Carlos Gomes, para ratificação. Alguma questão? Abstenção com declaração de voto. Senhor. Ponto 6. Temos os protocolos das nossas juntas de freguesia de apoio financeiro às nossas juntas de freguesia e, portanto, este foi um trabalho que foi feito com as nossas 4 juntas de freguesia e, portanto, um trabalho que já tem sido hábito, que tem sido também no sentido de que este é um valor complementar às nossas transferências no âmbito da descentralização e, portanto, são mais 240 mil euros no valor total que transferimos para as nossas juntas de freguesia, em cima dos 310 mil que fazemos no âmbito da descentralização, e, portanto, pedi ao Sr. Vereador essa apresentação desta proposta destes apoios financeiros às nossas juntas de freguesia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já não é de novo este tipo de procedimento. Já o ano passado tivemos, em certa medida, naquilo que é a substância do trabalho.
não houve alteração de princípios nem dos critérios que, em certa medida, nos proporcionaram a distribuição, se assim se pode dizer, do valor em questão às juntas de freguesia. E tudo isto deriva daquilo que é, na nossa opinião, obviamente, o disposto na Lei 75 de 2013, que, em certa medida, promove a de 12 de setembro, só para complementar, e que promove a articulação e cooperação entre as autarquias locais, na perspectiva de se alcançarem melhores níveis de serviço público prestado por estas autarquias, por estas juntas de freguesia, e, de certo modo, também na perspectiva de um quadro da promoção e salvaguarda articulada no sentido de ser entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, dos interesses próprios das populações. E, desta forma, este valor global dos 240 mil euros foi distribuído às juntas de freguesia de acordo com os critérios idênticos à distribuição, se assim se pode dizer, dos valores do orçamento do Estado através do Fundo de Apoio às Freguesias ou do Fundo de Financiamento às Freguesias, chamado FFF. E aqui é importante referenciar isto. E, portanto, queria, em certa medida, pôr em evidência este aspecto. É que os valores dos fundos ou do FFS para as nossas freguesias representam um total de cerca de 477 mil euros, enquanto que, digamos assim, naquilo que são as transferências da Câmara Municipal para as juntas de freguesia, esse valor, no seu global, são de 550 mil. Portanto, mais cerca de 15% daquilo que é a transferência através do FFF para as juntas de freguesia. E isto permitiu, em certa medida, este ano, de acordo com aquilo que foi as reuniões feitas pelos nossos presidentes de junta, daquilo que foi o entendimento que eu quero aqui saudar e realçar, no que respeita à colaboração e às propostas apresentadas pelos próprios presidentes de junta ou pelas juntas de freguesia, houve um acordo unânime naquilo que se foram essas propostas. É evidente, estou-me a recordar em algumas situações, essas propostas foram afinadas de acordo com aquilo que foi a nossa perspectiva, a nossa sensibilidade e, automaticamente, também a sensibilidade dos próprios presidentes de junta para, em certa medida, entendendo que para ali não pode ser esta verba, para ali não se justifica este apoio porque a Câmara Municipal tem previsto isto ou aquilo, ou existe a previsão de se efetuar esta ou aquela intervenção, portanto não faz sentido a intervenção específica que a Junta de Freguesia entendia executar nessas mesmas obras, portanto de forma global, e então, pese embora este tipo de situações, que também as houve, mas nada de especial, e todas elas foram acolhidas, inclusivamente, depois disso, aprovadas por unanimidade pelos órgãos das juntas de freguesia, ou pelo menos não todas, mas algumas já os aprovaram por unanimidade naquilo que foi a sua reunião do Executivo da Junta. Portanto, e agora toda a tramitação que é necessária, seja na Assembleia da Junta, seja na Assembleia de Freguesia, melhor dizer, seja na Assembleia Municipal, onde esta matéria também será apresentada. E por isso, no que respeita à Junta de Freguesia de São Salvador, o valor a atribuir são 97.680 euros, para a Freguesia da Gafanha da Nazaré, 85.440 euros, para a Freguesia da Gafanha da Encarnação, 38.400 euros, e para a Freguesia da Gafanha do Carmo, 18.480 euros, e aplicados nos termos daquilo que os protocolos referem, cada uma das propostas, como é óbvio que me abstenho aqui de referenciar, já que seria exaustivo e, se calhar, em certa medida, fastidioso estar aqui a enumerar todas as obras
uma por uma, e os valores correspondentes a atribuir a cada uma das propostas ou das ações a desenvolver pela Junta de Freguesia. Penso que, como disse, e para terminar, é importante realçar o esforço, a colaboração e o entendimento e a confiança mútua demonstrada por todos os senhores Presidentes de Junta na realização deste trabalho e naquilo que foi o entendimento necessário para chegar à finalização deste trabalho, se quisermos, para chegarmos à apresentação desta propositura. É tudo, Sr. Presidente, é óbvio que estarei disponível para responder àquilo que entenderem por bem referenciar, na expectativa de que eu próprio possa responder. É óbvio. Obrigado, Sr. Vereador. Alguma questão? Portanto, isto agora dependerá da Assembleia Municipal. Ponto 7 é a proposta final para a aprovação do projeto do Regulamento Municipal da concessão de apoios sociais aos bombeiros de ilha, que já cá tinham vindo, depois houve, obviamente, no âmbito do inquérito público, no fundo, para a recolha da consulta pública, melhor dizer, para a recolha de dados e, portanto, aquilo que foi contemplado, não existindo no âmbito da audiência da consulta pública, não houve nenhum dados, mas, no entanto, aquelas propostas que aqui o Partido Socialista tinha falado, houve este ajustamento no respectivo regulamento. Alguma questão? Sim, queria só reforçar a importância que consideramos para uma comunidade ter uma associação de bombeiros como a nossa, pelo desempenho na segurança das populações e pela relação, nomeadamente com os mais velhos, a precisarem de transportes adequados, e pelo espírito de obrigação e de solidariedade que corporizam. E tem um papel fundamental que desempenha na proteção civil. E depois, individualmente, pela vida que cada um coloca ao serviço dos outros, muitas vezes com a assunção de riscos pessoais, e também pelo espírito solidário que toda a família do bombeiro corporiza. O pai ou a mãe que abdicam do seu tempo em família para colocar a vida ao serviço dos outros, pela refeição que muitas vezes é interrompida para responder a uma chamada e que nunca negam os esforços nesse sentido. E digo isto pelo sentido coletivo, que é o que eu sinto que a comunidade entende, e também por aquilo que eu pude observar enquanto diretor dos bombeiros, que foi um período difícil, mas gratificante que foi o período da construção do quartel. E verificamos pequenos encontros e conversas, as angústias, mas também as alegrias e a satisfação de ver cumprido. Pensamos que é mais que justo conceder-se esta panóplia de apoios, não sendo minimamente para ressarcir nada o trabalho efetuado, mas é um reconhecimento muito importante, e concreto e objetivo, e aquilo que eu sinto da comunidade é que nos peditórios, muitas vezes, quando alguma pessoa não passa no local onde está a ser feito o peditório, faz esforço por passar lá para poder contribuir, pronto, e pôr o conhecimento que tem. Este estatuto hoje aprovado, penso que corporiza aquilo que a população já reconhece e que nós todos entendemos como perfeitamente justo. Obrigado, Sr. Vereador. É por isso mesmo que este projeto de regulamento da concessão dos apoios sociais é aprovado, basicamente, precisamente com este espírito que todos, naturalmente, entendemos que serve ou servirá de motivação à condição de ser bombeiro, sabendo também que cada vez mais, cada ano vai ser mais difícil arranjar pessoas que estejam disponíveis para exercer esta, eu ia dizer profissão, não é profissão, mas sabemos que também já há uma parte muito significativa de bombeiros que é praticamente a sua profissão, independentemente de serem bombeiros voluntários, mas sabemos bem que já existe uma série de situações relativamente a esta realidade. Temos esta proposta para agora ir à Assembleia Municipal também. Ponto 8, temos aqui uma proposta de parceria para 2021 para estabelecer com a ABAI, relativamente com as escolas, e pedi ao Sr. Vereador que fizesse também aqui a apresentação desta proposta relativamente à questão das bandeiras azuis.
Verdes, neste caso são os verdes. Não é só os verdes. São os verdes. É o verde. É o verde. O verde, Agora está lá. a gente não está habituado o verde a andar aí muito na moda, Tem que se habituar. Agora está lá. mas pronto. Muito obrigado, Sr. Presidente. É importante referenciar dois aspectos que me parecem pertinentes nesta altura. Primeiro é que há 220 municípios, 1.625 escolas, 3.320 professores e 435 mil alunos abrangidos pelo programa Ecoescolas 2020-2021, que é este que está aqui em causa. Por outro lado, é o quarto ano consecutivo que o nosso município apresenta, no que respeita àquilo que são as instituições de ensino, sejam elas públicas, sejam elas privadas, neste caso, todas aquelas que estão associadas às instituições públicas de seguridade social, é o quinto ano que todas estas instituições de educação estão contempladas por esta iniciativa e que são 6 IPSS e 25 estabelecimentos de ensino, sendo todos estes aqueles que efetivamente existem no município que têm aderido a esta iniciativa, o que faz de nós um dos poucos municípios, ainda dos poucos municípios, que têm considerados também ecomunicípios derivado a esta intervenção, que é importante realçar pelo trabalho que tem sido feito pelos serviços, especialmente quem se dedica a estas matérias, o nosso vereador de Educação também aqui incluído, porque também é parte ativa naquilo que é a dinamização e a sensibilização de toda esta atividade que se interliga neste campo entre estes dois pelouros, o ambiente e a própria educação, e também, a nossa vereadora, já que nesta matéria também as instituições de seguridade social estão aqui representadas e por isso mesmo todo este trabalho é um trabalho transversal, pelo menos a estes 3 pelouros específicos da Câmara Municipal, e representa um investimento, se assim se pode dizer, naquilo que é este programa que atinge o valor de 5.353 euros, correspondente, enfim, ao montante, é um montante fora todo o resto, que em certa medida também está associado a este trabalho que não é muitas vezes contabilizado pelo tempo que em certa medida se gasta nestas matérias, e o tempo que se gasta nestas matérias muitas vezes também não é tempo correspondente ao serviço de cada um dos funcionários que participam, mas é muitas vezes o tempo extra-serviço na participação daquilo que são os conselhos Ecoescola, que muitas vezes se dão fora de horas de serviço, à noite, já que a participação dos pais é importante também nestas áreas e, portanto, os pais, a sua disponibilidade, tem que se atender à sua disponibilidade, que normalmente não é a disponibilidade do serviço normal de cada um de nós. Mas referenciava que, nesta matéria, estes 5.353 euros dizem respeito aos 5.353 euros diz respeito a 70 euros por estabelecimento de ensino ou instituição participante. Aqui os valores têm um desconto de 10% por sermos associados, portanto não são 70 euros, mas são 70 menos 10% de 70, portanto são 63 euros, que são gastos, assim se pode dizer, naquilo que é a inscrição de cada escola neste mesmo programa, junto de quem organiza este mesmo programa, que é a Associação da Bandeira Azul para a Europa. E depois um montante de atribuição do subsídio pontual extraordinário no valor de 100 euros a cada escola e PSS aderentes ao projeto, bem como os 100 euros por cada agrupamento também aderente, e, portanto, neste caso concreto,
a todas as escolas, a todas as IPSS e aos agrupamentos de escola, o que faz então um total de 3.400 euros, que somado aos 1.953 dá os 5.353 euros como investimento da Câmara Municipal neste programa, nesta iniciativa. Portanto, esperando que efetivamente a pandemia também nos obriga a sermos criativos naquilo que são os meios de comunicação com as escolas e os meios de chegar aos alunos uma determinada mensagem e por isso mesmo, enfim, pese embora toda a imaginação e toda a criatividade possa existir, mas de facto a falta de presença dos alunos naquilo que são as ações mais concretas e mais diretas, em certa medida, deixa-nos alguma tristeza, deixa-nos também alguma amargura, deixa-nos também alguma frustração. Mas isso não quer dizer que nós desanimemos e estou convicto que os nossos funcionários, todos nós, respondo em certa medida também pelos vereadores que me acompanham nesta área, nesta iniciativa, estamos sempre disponíveis, sempre com entusiasmo para darmos aos nossos jovens, às nossas crianças, às nossas instituições, todo este apoio para que o nosso Conselho continue a ser este Conselho é como município que todos nós desejamos que no futuro próximo se mantenha e se engrandeça. E é um orgulho, mas também é, digamos assim, uma responsabilidade. Mas essa responsabilidade faz-nos bem e é importante tê-la presente nas nossas atividades. Era tudo, Sr. Presidente, como é óbvio, estou disponível para responder àquilo que entenderem por bem perguntar. Obrigado, Sr. Vereador. Alguma questão? Ponto 8 é uma proposta de aditamento ao Centro de Utilização de Recursos Hídricos para ocupação temporária do domínio público marítimo, que são 2 casos, e no fundo também entra aqui com a proposta 10 relativamente ao contrato da concessão. E portanto isto como foi um trabalho do Sr. Vereador Germar Correia relativamente e não é, melhor dizendo, da descentralização de competências, pedia-lhe que fizesse a apresentação destes documentos, casando o 9 com o 10, porque enfim, estão os dois interligados, independentemente de serem 2 casos diferentes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora, começando nesta matéria, de fazer uma espécie de uma introdução. E a introdução não é mais do que aquilo que resulta, por um lado, da transferência de competências que o Presidente acabou de referenciar ao abrigo do Decreto-Lei 97 de 2018, de 27 de novembro, respeitando à transferência de competências no domínio hídrico no que respeita às câmaras de praias marítimas, pese embora nós termos assumido estas competências logo após termos aquilo que é o período que se seguiu, logo após o Decreto-Lei, nos termos daquilo que o Decreto-Lei refere, o tempo necessário para assumirmos este tipo de competência, pese embora isso, o que é certo é que até hoje, até esta data, diria eu, infelizmente, não temos tido aquilo que poderia ser a transferência do know-how para a Câmara Municipal. Não temos nós, nem tem nenhuma Câmara Municipal, pelo menos, da nossa região, neste caso entendida como a distrita à APA Ambiente, à RH do Centro, não temos nós, câmaras municipais, a transferência do know-how para resolver um conjunto de problemas que agora estamos, digamos assim, a ter, e este exemplo, ou estas propostas que aqui estão, resultam um pouco de tudo isso. Isto é, foram-nos transferidos fisicamente os processos, portanto o processo do apoio X ou do apoio Y foi-nos proporcionado, mas o processo, diria eu, mais físico, não aquilo que é um projeto, digamos assim, não aquilo que é toda a tramitação, todo o know-how que permita chegar àquilo que é a concessão da licença ou a concessão ou a própria concessão
se assim se pode dizer, concessão da concessão, passa a expressão que estou aqui a referenciar. Mas, e é por isso que demos conta que o ano passado, no final da época balnear do ano passado, tivemos 3 apoios de praia que acabaram a sua licença ou a sua concessão, no caso de um deles, no âmbito do domínio público marítimo e, portanto, haveria que, em certa medida, agilizar e, de certo modo, capacitar a Câmara Municipal para, atempadamente, fazer este tipo de ações que levariam depois a novas concessões, novas licenças ou às mesmas, neste caso concreto, às mesmas, partindo do princípio que quem lá está poderia ganhar o concurso. E, portanto, esta matéria, seja por aquilo que eu há pouco referi, seja porque, efetivamente, toda esta história, eu não quero dizer que a pandemia nos sirva sempre como uma justificação, mas é verdade. De facto, a pandemia gerou um conjunto de problemas que não nos permitiu, nem tão pouco aos nossos concessionários, permitiu a resolução de um conjunto de problemas que, efetivamente, nós nos deparamos. E, portanto, com base nisto e pelo facto de o serviço público prestado por estas instituições privadas ser importante naquilo que é a obrigação, os termos da lei, de termos nadadores salvadores presentes a quando da abertura da época balnear em cada uma das concessões ou das utilizações do domínio público marítimo, então o que se passou foi encontrar, e solicitei eu aos serviços jurídicos, que, atendendo àquilo que são todas as leis, todos os decretos-leis, que, em certa medida, tiveram a ver com a aplicação de um conjunto de princípios a toda esta matéria, que é, sem dúvida, extraordinária e excepcional. Então, saber se, porventura, existiam também, ou esta matéria, ou estes decretos-leis, que permitia, digamos, a prorrogação de prazos, a consideração daquilo que era, antigamente, se nos permitia continuar, pelo menos durante esta época balnear, com as mesmas concessões atribuídas às mesmas pessoas. E se calhar aqui entendam, quando estou-me a referir à concessão, estou-me a referir ao conjunto de concessão de domínio hídrico. Não é a concessão propriamente dita no que respeita ao que é uma concessão específica, mas também a concessão de domínio hídrico, tendo a concessão propriamente dita e a licença de utilização. E, portanto, até aqui, já agora, permitam-me este parênteses, até aqui, o processo de concessão propriamente dita e o processo de licença, ou de concessão de licença, ou de atribuição de licença, é um processo que, em certa medida, a especificidade dele e quando é que é atribuída a concessão e quando é que é atribuída a licença, até aqui, este aspecto, não temos uma verdadeira transferência de know-how para sabermos quando é que devemos aplicar uma coisa ou outra, infelizmente, até hoje. Mas, embora temos uma ideia, mas não temos, objetivamente, o critério a aplicar a estas situações. E, portanto, os nossos serviços jurídicos encontraram esta fórmula para permitir que as licenças para 2 apoios de praia e a concessão para um outro apoio de praia seja prolongada nos termos daquilo que é referido no número 1 do artigo 28 do regime de utilização de recursos hídricos, que é o Decreto-Lei 227/2007, de 31 de maio. Com base nesta aplicação deste princípio, em que diz que se verifiquem que os títulos de utilização podem ser modificados por iniciativa da autoridade competente, que agora é a Câmara Municipal, ainda que em termos temporários,
que é um facto. Sempre que se verificar uma alteração das circunstâncias de facto existentes à data de emissão do título e determinantes desta, se verifica, por exemplo, uma seca, uma catástrofe natural ou outro caso de força maior, e foi aqui que enquadramos a aplicação da pandemia, se quisermos, como um caso de força maior, que nos permite, segundo os nossos serviços jurídicos, e com o qual eu concordo, referenciar ou promulgar, se assim se pode dizer, a licença e a própria concessão. Por isso mesmo, é nesta tesitura que se propõe à Câmara Municipal, por um lado, o aditamento à licença de utilização dos recursos hídricos no que respeita à questão das licenças, para o prolongamento de mais um prazo para 2 apoios de praia, um apoio de praia mínimo e um apoio de praia simples, que são todos na Costa Nova, neste caso os 2 primeiros a norte, quando se vem da Barra para a Costa Nova, são os 2 primeiros que têm em causa, neste caso o chamado interposto de verão e o antigo prefácio, são os nomes que eles são conhecidos, e depois a concessão, no verdadeiro sentido da palavra, ao bar que é o último bar concessionado também nesta zona da Costa Nova, atualmente, que é o chamado La Salão, se quisermos, mais conhecido por isso, tem outro nome, que agora não me recordo, porque os exploradores são outros e puseram-lhe um outro nome, mas a exploração no bar já foi resolvida antes da transferência de competências pela própria ARH. E, portanto, é isto que é proposto. A certeza, porém, que estamos a envidar todos os esforços para que, dentro em breve, esperamos que seja ainda durante esta época balnear, ou pelo menos no final da época balnear, lançarmos os concursos públicos para a concessão, seja das licenças, seja da concessão propriamente dita dos recursos hídricos, para que estes apoios de praia e outros, que em certa medida já temos previsto também, porque há gente que também já se manifestou, para que possamos, então, na próxima época balnear, neste caso 2022, enfim, termos uma gestão mais abrangente naquilo que é esta matéria, em especial no que respeita à vigilância e à segurança balnear, já que, por lei, os nossos concessionários, os nossos concessionários das unidades balneares estão obrigados a ter, ou a fazer, ou, digamos, a intervir diretamente no que respeita àquilo que é a vigilância e a segurança balneares. Portanto, é tudo que me apraz referenciar, na certeza, porém, que, de facto, esta situação é uma situação excepcional e que, por este motivo, temos possibilidade de prolongar, por mais esta época balnear, a utilização do domínio hídrico por estes apoios de praia. Portanto, o Sr. Presidente, obviamente, estou disponível para responder àquilo que entenderem por bem perguntar. Ok, obrigado, Sr. Vereador, pela longa explanação, mas, enfim, é objetivo. Alguma questão? Sim. Nós concordamos na íntegra e sem qualquer reserva com a matéria de princípio que mobiliza a proposta, as duas, e respeito de certa maneira, a uma compensação aos detentores das licenças e do contrato de concessão pelos prejuízos decorrentes da pandemia na sua atividade, no sentido de as levar ao efetivo cumprimento das licenças e da concessão. Portanto, estamos totalmente de acordo com a matéria de princípio. No entanto, se no ponto 10 do contrato de concessão o enquadramento legal nos parece evidente, porque há legislação especial feita e elaborada no âmbito da situação pandémica, no ponto 9 já não nos parece tão evidente que o enquadramento legal nos permita fazer aquilo que está aqui proposto.
Não nos parece evidente que a norma evocada do regime de utilização dos recursos hídricos seja chapéu de chuva para esta circunstância, que é inaudita e não estava certamente na mente do legislador quando fez o regime da utilização dos recursos hídricos, mas a lei é para cumprir e as propostas aprovadas para esta reunião, portanto, têm que cumprir escrupulosamente as regras do Estado de Direito e, portanto, a lei. E nós temos dúvidas de que este artigo dê enquadramento legal à proposta. Já agora, se me permite, Sr. Presidente, responder esta matéria que me parece importante e é pertinente à observação. Na minha opinião, e por aquilo que conheço, porque não seja pela experiência que tive nesta matéria, dos serviços, aquilo que, em certa maneira, distingue o princípio aplicado pela ARH relativamente a um conjunto de situações e a outro, portanto, a aplicação da licença nos casos e a concessão noutros, é um princípio, na minha opinião, que é mais de gestão das coisas. Não é um princípio que, em certa medida, seja diferente de um para o outro. Isto é, ambas as situações estão previstas de forma única naquilo que é o decreto-lei que há pouco referi. Só que, na perspectiva dos serviços da Agência Portuguesa do Ambiente, entendem que o investimento a aplicar no apoio de praia simples e no apoio de praia mínimo é um investimento relativamente mais pequeno do que os outros investimentos e que não fará sentido, na perspectiva da RH, termos ou terem tido a aplicação a estes apoios de praia de uma situação idêntica àquela que é aplicada para situações onde o investimento é maior, na aplicação inicial. E por isso mesmo, para a comodidade dos próprios serviços, digo eu, para a comodidade dos próprios serviços, eles fazem esta distinção. Perguntar-me-ão assim, mas que critérios são aplicados a isto? Será só este que eu há pouco referi? Não sei. E é por isso mesmo que há pouco referia que a transferência de competências deu-se no sentido, olha, tomem lá o processo tal, que está nesta situação, mas o know-how que nos permita depois compreender todas as demarches que são necessárias para resolver, por exemplo, este tipo de problemas, não foi transferido. E, portanto, digamos que eu presumo que tenha sido assim, conforme estou a dizer, mas não tenho a certeza de que não haja mais que este critério, sei eu que existe, agora não tenho a certeza se há outros critérios. Agora, o que é certo é que qualquer utilização do domínio público hídrico, se diria eu, domínio público marítimo, a aplicar para estas situações, é objeto de um princípio de concessão. Isto é, toda a tramitação processual é idêntica, seja num caso, seja no outro. Depois, a materialização da ação é que se dá num caso numa concessão e no outro numa licença, única e exclusivamente por facilidade de gestão daquilo que é a utilização do domínio hídrico. Portanto, é tão só isto. Não sei se me fiz compreender, mas também não lhe posso dizer mais, porque, como é evidente, nós não temos a informação e o know-how que era importante que tivéssemos. Vamos tentá-lo, já o tentámos mais de uma vez, e infelizmente, talvez derivado à pandemia e há próprios problemas de saúde que teve o responsável pelos serviços da RH nesta que, digamos assim, é um experto nesta mesma área, obrigou-nos a que, porventura, esta transferência de know-how não fosse feita. Pese embora, por, digamos,
por incrível que pareça, termos tido solicitações de outras câmaras municipais, estou a lembrar de Mira e de Leiria, para que lhes pudéssemos dar a nossa experiência naquilo que é a gestão das praias marítimas ao abrigo deste decreto-lei, desde que ele foi efetivamente aceito pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal. Portanto, digamos, Sr. Vereador, compreendendo esse aspecto, eu penso, e pelo menos a informação que tenho dos serviços jurídicos, é que não há questão relativamente a isso, porque, digamos, que o enquadramento que levou às situações é um enquadramento legal, perfeitamente idêntico a ambas as situações, e que só a gestão específica dos casos é que, para uns, é de uma forma e para outros é de outra. Mas, confesso, que não lhe posso dizer também que não sei. Obrigado, Sr. Vereador. Penso que, enfim, está esclarecido dentro do possível e dentro destas matérias. Pergunto como é que, relativamente ao ponto 9, voto, relativamente às licenças, Abstenção com declaração de voto. e relativamente ao contrato de concessão, A favor. o vereador disse abstenção, foi? Sim, no 9. Por exemplo, no caso do 10, tem que ir à Câmara, tem que ir à Assembleia Municipal, em virtude daquilo que é Estamos a falar de a uma Lei Estamos a falar de uma coisa. 75/2013. Proposta 11 é a proposta dos nossos serviços para as normas de participação do concurso Novas Vistas do Lumière. Enfim, é exemplo daquilo que tem sido feito nas outras edições. Esta já é a quinta edição, em que estão definidos os prémios e as condições de atribuição no âmbito do concurso a realizar. Alguma questão? Da mesma forma, a proposta 12 também é relativamente às normas de participação do Prémio Otávio Luís Filgueiras, também na quinta edição, e portanto define as normas de participação neste mesmo prémio. Alguma questão? Por último, temos aqui a proposta também da participação na sexta edição do concurso do modelismo náutico, também do nosso museu, em que define também as normas do concurso e os prémios que estão distritos a ele mesmo, ou mesmo nos modelos, enfim, ou nas formas que temos apresentado normalmente, e que depois, inclusive o prémio, o modelo que for aprovado reverte para o património do nosso museu. Alguma questão? Proposta 14 é a proposta de consolidação das mobilidades internas e intercarreiras dos funcionários que são representados na lista e, portanto, de acordo com a nossa proposta, vai no sentido de consolidar esta mobilidade destes funcionários que, entretanto, tiveram um período de adaptação ao seu serviço. Alguma questão? Proposta 15 é a proposta do nosso júri relativamente à adjudicação da empreitada das vias municipais, conservação e abertura de novas, e, portanto, segundo o relatório do nosso júri, a proposta vai no sentido de aprovar às construções Carlos Pinho a inteira da proposta de valor de 170.326,90 mais IVA para as pavimentações respectivas. Alguma questão? Eu vou lembrar que a audiência prévia que já foi executada e não houve qualquer reclamação nesse sentido ou nota de referência. Alguma questão? Proposta 16 é uma proposta de ressarcimento de um valor relativamente a um dano de uma viatura, que entretanto
o valor é mais baixo do que a franquia e, portanto, não faz sentido ser enviada para o seguro, porque logicamente o seguro não vai cobrir este valor em função da franquia de 250 euros. Alguma questão? Ponto 17, temos aqui 3 autos de vistoria. Alguma questão com qualquer deles? Depois temos 4 limitações de garantias bancárias e instituições de reforço de caução. Pergunto se há alguma questão. Depois temos 3 fundos municipais de apoio a famílias e indivíduos carenciados. Pergunto se existe também alguma questão com qualquer deles. Depois temos ponto 20, processo 69-21, que é uma certidão de destaque com informação positiva. Alguma questão? Proposta 21, processo 595/3, uma alteração do loteamento com informação positiva. Alguma questão? Ponto 22, processo 568/02, é também uma alteração, segunda alteração do loteamento com informação positiva. Alguma questão? Ponto 23, é uma proposta da alteração do caráter da segunda reunião do mês de abril, passá-la a pública numa perspectiva da prestação de contas e, portanto, enfim, estas coisas da mudança do sistema do POCAL para o CNCAP, enfim, esperamos que não tem sido um processo que não tem sido fácil, mas esperamos que tudo esteja em condições. Há alguma questão? Não tenho mais documentos, no entanto, ainda não são 16h30, mas já são 16h10, e portanto temos aqui uma pessoa no público. Dava-lhe a palavra se é para isso que cá vem. Exatamente. Muito boa tarde a todos. Queria só o seu nome, só. Pedro Paiva. Pedro Paiva. Força. Portanto, eu venho cá em representação da Sociedade Industrial da Pente Condomínios, com sede na Gafanha da Nazaré e em Aveiro. Portanto, e o assunto que me traz cá tem a ver com uma taxa que foi, tanto quanto sei, implementada pela Câmara Municipal ao abrigo do contrato da água, da região de Aveiro, e que se prende com as taxas de resíduos sólidos urbanos implementadas a condomínios. Portanto, isto terá sido implementado no final do último trimestre de 2020 e, portanto, efetivamente eu gostava, até porque eu enviei o meu para a Câmara Municipal, mas sem resposta, e isto eu considero isto ser um assunto importante e de extrema urgência resolver, porque os resíduos urbanos devem ser cobrados, no meu entendimento, quando efetivamente se usufrui desse serviço. Um condomínio, e eu tenho aqui um exemplo, um condomínio que tem um consumo de água de cerca de 30 litros por mês, litros, não são metros cúbicos, são litros, cerca de 30 litros por mês, e pagava uma fatura que não chegava a 15 euros por, portanto, bimestral, portanto, de água, e agora passou a pagar mais de 30. Portanto, quando não utiliza este serviço de resíduos sólidos urbanos. Portanto, a minha questão é diretamente ao Sr. Presidente, tentar perceber se isto tem algum retorno, até porque a situação que me levou a achar que isto seria um abuso foi quando me prestaram informação na ADRA que, mesmo que eu pretendesse anular o contrato, remover o contador, eles continuariam a cobrar esta taxa, o que eu acho que é completamente ridículo, não é? Até porque, e passo-lhe a explicar porquê, existem imensos condomínios sem contrato, atualmente, de água, e que eles também não pagam resíduos sólidos urbanos, ok? E, portanto, o barco tem que ser equilibrado para todos, e, portanto, é injusto haver uma cobrança a um, haver uma cobrança a outros, ou mais ainda injusto quando há uma cobrança e não é prestado um serviço. Não, claro, tem toda a razão. De qualquer maneira, essa é uma matéria que já tem algum tempo. De qualquer maneira, eu passava aqui ao nosso
vereador engenheiro Marco Reque tem feito um pouco, tem sido da gestão do pluro relativamente a esta matéria, digamos, ele explicará aqui sucintamente a aplicação da lei relativamente a essa matéria e, logicamente, nessa questão que fala, se não tiver contrato de contador, é óbvio que se não tiver contrato não paga resíduos. Não faz essa informação que me prestaram, não, mas isso não faz qualquer sentido, como é lógico. Agora, essa matéria, se tiver contrato, tem contrato, paga de acordo com aquilo que a lei e com as diretivas da ERSAR nos emanaram essa situação. Mas se não tiver contrato, obviamente, está implícito, não pagará os resíduos, como é lógico. De qualquer maneira, dá uma palavra aqui ao nosso vereador Gilmar Correia, ele explica ao pormenor e na questão técnica, digamos, que isto é uma questão técnica relativamente a esta matéria, e ele explica aí a situação. Força. Obrigado, Sr. Presidente. Não sei se consigo explicar ao pormenor, não sei o que é um pormenor, digamos assim, relativamente a isso. Porque é evidente que é sempre possível a gente pagar e, portanto, continuar a entender que não o deve fazer. Eu considero que pertinentes as observações que colocou. Infelizmente, naquilo que é o nosso compromisso e este aspecto, perdoe-me esta observação, infelizmente a ADRA não é capaz, neste caso não tem gente, naquilo que é esta especificidade para explicar aos consumidores aquilo que na realidade se passa. Porque de facto há semelhança do que se passa com a água e o saneamento. Existe uma entidade, como na eletricidade, como no gás, existe uma entidade que regula estas matérias. E neste caso, para a água, para o saneamento e para os resíduos sólidos urbanos, essa entidade é a mesma. É a entidade, é essa a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos. Portanto, qualquer coisa com este nome. Se não é bem assim, mas a ideia é esta que eu quero transmitir. E é esta entidade a quem nós, princípios, temos que responder, e eles sabem, esta entidade sabe, que nós temos que fornecer isso precisamente através da ADRA, quantos consumidores domésticos e sem ser domésticos existem no Conselho e que obrigatoriamente a eles está universalmente aplicado o tarifário dos RSUs. Portanto, quer dizer, isto a ADRA não explicou e eu já tenho conhecimento do e-mail e isso vai ser respondido. Só não foi, infelizmente, por manifesta falta de tempo. Porque a resposta não é o primeiro como responsável pelo condomínio que nos vem colocar este problema. E a quem nós já respondemos, obviamente, que lhe vamos responder assim, da mesma forma que respondemos aos outros. Portanto, isto quer dizer que tudo isto deriva daquilo que foi a imposição, entre aspas, posição no sentido de uma imposição decorre, diria eu, a referência à lei de imposição em termos daquilo que é a legislação aplicável, de todos os consumidores serem sujeitos à aplicação desta tarifa. Ainda por cima, contrariamente àquilo que de facto existia, os consumidores, tanto quanto sei, e agora aqui ponho um parênteses, e o senhor me poderá dizer isso, melhor que eu até, como administrador de condomínio, mas tanto quanto sei, os administradores de condomínio ou os condomínios não são considerados, aquilo que eu vou dizer, não tenho a certeza, não são considerados consumidores domésticos, como eu na minha casa ou como o senhor na sua casa. São considerados consumidores não domésticos. O que isto agrava a situação da aplicação do tarifário, que depende, como digo, daquilo que são os regulamentos que são vistos, observados
aprovados por esta mesma entidade. E é esta entidade que no ano passado nos referenciou a necessidade de aplicarmos de forma transversal e universal a todos os consumidores aquilo que resulta do tarifário dos resíduos sólidos urbanos. Portanto, é esta entidade. Era o que a ADRA devia de explicar. Que infelizmente não explicou, mas mais. E que devia explicar mais. Já agora, o que gostaria de saber, quem foi a pessoa que na ADRA o informou disto que o senhor acabou de dizer. Isto é, se eu desistir do meu contrato, isto é, se eu anular o meu contrato de água, eu não tenho que pagar resíduos, deixo de ser consumidor. E, portanto, como deixo de ser consumidor, então não tenho que pagar resíduos nenhums. É aquilo que eu sugiro. Já que o valor do consumo é tão pequeno que não faz sentido ter um contador e pagar automaticamente as despesas correspondentes a isso. Ainda por cima, quando as despesas fixas relativamente a estes contratos, sejam de água, sejam os do lixo ou sejam os de saneamento, que resultam destes, são as tarifas fixas, são as mais pesadas e por isso mesmo paga o valor que paga por causa das tarifas fixas aplicáveis, ainda por cima, a um consumidor não doméstico. Portanto, a minha sugestão, enquanto o ERSAD ou a ERSAD não nos informar da mudança eventual, porque já há pedidos nesse sentido, a mudança eventual desta filosofia ou desta imposição que eu lhe chamei, então nós temos obrigatoriamente que responder a esta entidade e esta entidade obriga-nos, se assim se pode dizer, a aplicar o tarifário de forma universal a todos os consumidores. Portanto, aquilo que eu sugiro é, sem dúvida nenhuma, acabar com o contrato que o condomínio tem, entendendo a esses mesmos consumos. Já agora, referenciava que não pergunto porquê, porque nestas matérias as coisas não são fáceis, porque ao nível da nossa região, estas matérias dos resíduos sólidos urbanos, a cobrança das tarifas dos resíduos sólidos urbanos, está imputada à ADRA na sequência do contrato feito com os municípios e a própria ADRA, mas eu próprio, que igualmente tenho uma fração inserida num condomínio, pago como responsável por essa fração, pago no âmbito do condomínio estas despesas que o senhor está a referir, mas já as pago, não sei lá há quantos anos. Não percebo porque é que eu pagava e, porventura, o outro ao lado não pagava, e agora, enfim, é que pagam todos, como se costuma dizer. Mas eu já pagava isto, como condómino deste condomínio. Portanto, anualmente, já pagava estes mesmos valores como condómino. Portanto, não sei se fui claro a explicar, mas vai ter por escrito mais objetiva e, porventura, mais alargada esta explicação que há pouco que eu aqui explanei. Se me deixar fazer uma última intervenção, eu gostaria de lhe explicar, ou de fazer aqui um ponto de situação distinto daquilo que acabou de explicar. Há coisa de 5 anos atrás, os condomínios eram considerados utilizadores domésticos e, portanto, a única coisa que pagavam era o consumo de água. Portanto, estamos a falar de um valor irrisório de 5 ou 6 euros por mês. Entretanto, foi alterado, foram alteradas as taxas, etc. Portanto, hoje temos uma taxa... Não são taxas, são tarifas. Pronto. Em termos é o pagamento que vai dar no final do mês a cada um. Claro, isso mesmo. Portanto, agora... Em termos técnicos, mas é importante. Portanto, em jeito de conclusão, há cerca de 2 anos eu pedi um parecer à ERSAD sobre estas questões relacionadas com taxas de resíduos sólidos e saneamento. E, portanto, eu posso lhe dizer que nos condomínios em Aveiro, no Concelho de Aveiro, eu não pago esta taxa. Portanto, estou a pagar apenas no Concelho de Aveiro. Porquê? A ERSAD portanto, legisla para todo o país, não é só para o Concelho de Tem Aveiro. toda a razão. Também não consigo. Pronto. Posso lhe dizer ainda que... Mas tem já agora, deixa-me fazer só este parênteses, não queria entrar em volta. Se tem informação da ERSAD nesta matéria,
Tenho. É para faça-nos chegar. Tenho. Para Aveiro, obviamente. Não, mas faça-nos Isto chegar. porque surgiu em Mas Aveiro. porque nós colocamos a questão a ERSAR, então porque é que isto é assim ali, e aqui vocês dizem-nos que não é assim. Porque em Aveiro tivemos uma situação idêntica, portanto, um totalizador, que não é, vamos lá ver, não é bem a utilização de um contador de consumo de água, portanto, o totalizador basicamente é por onde passa toda a água que é consumida no edifício, portanto, só é cobrada a água que é perdida ou que é utilizada para alguma coisa. Portanto, tivemos uma situação idêntica onde fizemos um parecer, tivemos um diferente com a ADRA, que não conseguimos resolver, e onde pedimos um parecer à ERSAR e ficou a situação resolvida. E, portanto, em Aveiro não temos esta cobrança, só temos no Conselho de Ilha. E por esse mesmo motivo é que eu, depois de enviar um e-mail, resolvi vir cá para expor esta situação, porque eu concordo, todos nós pagamos impostos, todos nós estamos sujeitos a isso, mas temos de estar, eu gosto de pagar aquilo que utilizo, não é? Portanto, se eu sou possuidor de uma viatura na rua, eu tenho que pagar IUC, ok? Seja barato ou seja caro. Eu aqui, neste caso em particular, tenho um condomínio onde lhe vou tirar, tem uma torneira, tem um contador, tem uma torneira, vou-lhe tirar um balde de água para fazer a limpeza semanal da caixa de escadas. E, portanto, ali não há utilização de lixo, ok? Portanto, os condóminos todos, nos seus contadores particulares, já pagam essa taxa. Portanto, não faz sentido, independentemente daquilo que... eu acho que não há regras sem exceção, não é? Portanto, e há pouco dava a sugestão de remover o contador. Tudo bem, essa é uma das possibilidades. E se efetivamente for como diz e não continuarem a cobrar a taxa dos resíduos sólidos como dissada, tudo bem. Mas, Não, mas aí isso é impossível. pronto, mas essa foi a afirmação que me fizeram. Isso é Mas é por isso que eu gostava de saber quem foi que deu essa informação. que me atendeu o telefone. Pois, lá está. Se calhar não é quem deveria dar aula porque não tem conhecimento. A partir do momento eu liguei para a Câmara Municipal a perguntar se existiam sessões públicas, disseram que sim, hoje e às horas que eu devia vir cá. E eu vim. Da mesma forma, eu liguei para a ADRA e pedi esclarecimento. Sim, senhor, Portanto, sim, senhor. se eles foram errados, portanto, é falha da parte deles. E eu estou cá hoje para esclarecer isso mesmo. Sim, senhor, mas Portanto, tem que descansar. podemos efetivamente proceder à evolução do contador. Sim, senhor. Mas também não é de todo correto. Porque eu também posso necessitar de ter um contador instalado. Tudo bem. E, portanto, Olha, eu posso ter umas plantinhas para regar. E, no entanto, eu não faço produção de lixo. Olha, eu tenho herdei, e dou-lhe a minha experiência, um armazém que está devoluto, mas que continua com a ligação de água. Eu pago todos os meses de tarifas relacionadas com a água, o saneamento e os resíduos sólidos urbanos 70 euros. 70! E o que é que eu gasto de água? Zero! Não gasto de água. Mas embora me considerarem a estimativa de consumos que existiram no ano passado. Claro que depois vão-me descontar, vão-me reembolsar, chamemos assim. Mas só na parte fixa, precisamente, atendendo ao facto de ser um consumidor não doméstico, os valores são demasiadamente elevados, é verdade. Também não fiz isso com a água. Porque, lá está, eu sei lá se amanhã não vou precisar. Portanto, não fiz. Mas é isso que pago. É isso que pago. Relativamente àquilo que me está a dizer, no que respeita aos condomínios, portanto, é uma questão que me parece importante. E fez aí a analogia do carro. O seu carro está parado um ano no espaço público, continua a ter que pagar o imposto de circulação. É a mesma coisa que se passa connosco. Temos disponível o serviço. E estas tarifas fixas é que correspondem à disponibilidade do serviço. Está-se na água, no saneamento e nos resíduos sólidos urbanos. Pode perguntar, mas isso está mal. Não desculpe. Não desculpe. Se está mal, não desculpe. Desculpe isso. No caso dos resíduos é especial. Isso leva-me a uma entrada que não, filosófica, se quisermos, relacionada com esta matéria, que não podemos ter esta conversa, mas não aqui, digamos assim. Mas, se me puder enviar para a Câmara aquilo que a resposta deve estar naquilo que foi a sua observação, eu agradeço, quanto mais não seja, para chamar a atenção da ERSAT, porque aqui no nosso Conselho nos impuseram
passa a expressão, esta situação, e depois no Conselho de Aveiro isso não acontece. Se me permite, está a existir uma linha, fizeram uma linha reta e disseram utilizadores não domésticos cobrar a RSU. E foi aquilo que a Câmara de Viseu fez. Utilizadores não domésticos, cobrar. Com certeza. Sei lá, temos aqui os condomínios. Com Tem certeza. uma torneira, tem um contador e tem uma torneira instalada. Ou seja, mas eu volto a dizer, temos, não é obedecer cegamente, mas temos que obedecer a estas matérias, aos princípios definidos pela ERSAR relativamente a esta matéria. Eu já sei que houve administradores do condomínio que colocaram esta questão à ERSAR e até hoje a resposta que a ERSAR lhes deu, pelo menos informação que eu tenho, não posso dizer a certeza, mas a informação que eu tenho não é positiva relativamente ao favorecimento do condomínio. É isto a informação que eu tenho. Eu mando o parceiro que tenho lá, tem 2 anos. O parceiro que eu tenho. Acho que está claro. Sr. Pedro Paira, diga-me, a exemplo destas coisas, por exemplo, na questão da EDP, desde que tenha um ramal, por exemplo, nos semáforos, nós, Câmara Municipal, pagamos à EDP a taxa de audiovisual. Num ramal dos semáforos, faz algum sentido? Não. E pagamos. Tudo que é ramal, tudo que tem um ramal de semáforos ou de outra coisa qualquer, tem que pagar a taxa de audiovisual. Não faz qualquer sentido. O problema é que neste país já quase pagamos para respirar. E a continuar, pá, eu acho que devemos fazer. Aliás, eu faço questão de demonstrar o meu desagrado por aquilo que eu não concordo, independentemente de ter razão ou não. E se me dissesse assim, tenho ali um condomínio, tenho uma casa de porteira, tenho uma sala de condomínio com casa de banho, etc., faz todo o sentido ter essa cobrança de taxa de RSU. Cada caso é um caso. Agora, um condomínio onde eu tenho um contador e uma torneira para tirar um balde de água é ridículo. Completamente ridículo. Não faz o mínimo sentido. Eu deixo de ter uma despesa de água de cerca de 160 euros por ano, passo para 360. É completamente absurdo. Isto parece em números pequenos. Pois vocês dizem que isto é dividido por todos, isto não custa nada a ninguém. Não é verdade. Nós temos condomínios pequenos, de poucas frações. Esta alteração faz uma diferença mensal muito grande a cada um. E, portanto, nós temos que ter isto em conta. A nossa obrigação, enquanto profissionais deste setor, é encontrar soluções para os nossos clientes, não é? E por isso é que eu estou cá. Ele não me sai do bolso, como devem compreender, mas eu tenho que defender os interesses dos meus clientes. E os interesses dos meus clientes passam por isto. Eles não usam RSU, senão estão a ser taxados duplamente. Estamos esclarecidos e, portanto, sabendo que este é um processo, como o engenheiro Marco Reis já explicou, e, portanto, se um primeiro passo, que eventualmente é uma solução, pode dizer que não é melhor, é tirar o contrato e não vai pagar de certeza absoluta, não vai pagar a RSU. Não tem qualquer sentido. Agora, logicamente, se puderem enviar essa documentação para questionarmos a ERSAR, nós agradecemos. Enfim, também temos muitas vezes que acabar por cumprir esta regra, como é lógico. Se me permite, só este aspecto me parece importante. Se porventura for essa a decisão de acabar com o contador, pelo menos, agradecia, depois, isso poderia continuar a suceder, mas depois seriam reembolsados. Mas, pelo menos para que isso não suceda, porque é sempre possível, é para que nos diga, sim senhor, deixei de ser, ou deixámos de ter contador, e o nosso número de consumidor era este assim. Pronto. E, de imediato, esse problema ficaria resolvido e nós comunicaríamos à ADRA relativamente àquele consumidor não devem cobrar as tarifas de resíduos sólidos urbanos. Ok, estamos atendidos? Ok, obrigado, Sr. Pedro Paira. Muito obrigado. Pergunto se há alguma questão que queiram colocar. Podemos encerrar a nossa reunião. Desejando uma boa Páscoa a todos, com sempre os colares de baunilha, ter atenção um bocadinho aos ovos, que fazem mal à figadeira, mas o resto do colar é sempre uma coisa boa, portanto, uma Santa Páscoa e até segunda-feira.